Fala pessoal, hoje eu quero falar sobre um tema muito interessante. Eu quero inaugurar esse canal de conversa, discussão e divulgação de livros, temas e ideias, com uma discussão muito interessante, que é a respeito de se o governo ou o mercado deve protagonizar os investimentos em ciência, tecnologia, pesquisa e desenvolvimento. Nós temos de um lado aqui esse livro aqui do economista americano associado à Escola Austríaca de Economia, Murray Rothbard, com esse livretinho Ciência, Tecnologia e Governo. Rothbard escreveu essa pequena monografia sobre esse tema em 1959, quando a Guerra Fria estava se desenvolvendo, começando a ficar quente, a guerra tecnológica, o conflito tecnológico entre, de um lado, a União Soviética e do outro, os Estados Unidos. Mas esse livro aqui ficou engavetado, não foi publicado. Ele veio a ser publicado pelo Instituto Mises nos anos 2000 apenas, que foi encontrado e foi publicado, e nos últimos tempos saiu aqui pelo Brasil pela editora Vide. E do outro lado, que faz uma oposição à ideia do Rothbard, nós temos o livro do Paulo Gala, Brasil, uma economia que não aprende. Especificamente o capítulo 8 desse livro vai tratar desse assunto da inovação, pesquisa e desenvolvimento, tecnologia. E um que, na minha opinião, já é um clássico sobre o assunto, que é o polêmico livro da economista italiana Mariana Mazzucato, O Estado Empreendedor. Polêmico, inclusive a Mariana Mazzucato se tornou agora aí, até porque é o seguinte, ela teve palestrando aqui, encontro com o Haddad no Ministério da Economia e também ali no Ministério do Desenvolvimento, Comércio, Indústria e Desenvolvimento, que tem um dos secretários lá, é o Wallace Moreira, parceiro do Paulo Gala, participou de várias aulas lá com o Paulo Gala no canal dele antes de ir para o governo Lula. E essa turma, Paulo Gala, Wallace Moreira, André Roncalha, eles são leitores da Mariana Mazzucato há muito tempo. E agora a Mariana Mazzucato faz parte, aí está ajudando aí também o governo Lula, especialmente ali esse Ministério da Economia e o Ministério de Comércio e Desenvolvimento, que está sendo conduzido pelo Alckmin, e tem o Wallace Moreira como um dos seus secretários principais lá. E a questão que está colocada aqui é justamente essa. Essa turma aqui diz que países que são prósperos e desenvolvidos têm altos recursos direcionados para esse setor de inovação, pesquisa e desenvolvimento, mas destacam que quem conduz tudo isso nos países tal como Estados Unidos, ou mesmo Alemanha, ou Japão, Coreia do Sul, é o governo que financia esse tipo de pesquisa, inovação, tecnologia, que depois, a partir dos resultados desses temas pesquisados e estudados, que demanda muito recurso, por vezes demanda muito tempo, os benefícios disso acabam sendo incorporados pelo setor privado, e daí surgem Apples da vida, Microsofts da vida, Teslas da vida, LGs, Samsungs e miríade de indústrias no âmbito da tecnologia. Mas isso acaba acontecendo porque houve previamente esses investimentos governamentais em ciência, tecnologia, pesquisa e desenvolvimento, que não foram encarados e financiados propriamente pela iniciativa privada. Por N razões. Muito caro, muito investimento, não vale a pena o risco, mas o Estado empreende isso, os governos empreendem isso e os benefícios acabam sendo exponenciais para o mundo todo. E aqui tem o Rothbard que diz que negativo, que a economia, ele começa o livro falando que princípios gerais, quais são os princípios gerais que conduzem o tema da economia e, naturalmente, não se exclui a questão de investimentos, né, direcionamento de recursos em ciência, tecnologia, pesquisa e desenvolvimento.
E o princípio básico é o seguinte, a questão crucial da economia é lidar e tratar com a questão da alocação dos recursos, que como a gente aprende lá na primeira aula de economia na faculdade, os recursos se definem por serem escassos. E o grande dilema humano e econômico é definir o que fazer com os recursos escassos, aonde alocá-los, qual é a melhor forma de alocá-los, qual é a forma mais eficiente de alocar esses recursos. Então essa é a primeira questão clássica da ciência econômica. E o Rothbard começa a discutir esse tema resgatando essa questão clássica da ciência econômica, que é no tocante a como alocar de forma eficiente os escassos recursos econômicos. E a partir daí o Rothbard vai traçando o panorama dele, né, de dizer que esse problema econômico fundamental afeta da igual forma a questão de ciência e tecnologia. E o Rothbard já envereda aqui nas primeiras páginas para a dicotomia, ou é o mercado que aloca os escassos recursos econômicos, ou é o Estado dominador e pleno. E de um lado nós temos o mercado que tem uma característica de sempre trabalhar em busca de uma eficiência máxima na alocação para evitar prejuízos privados e potencializar as chances de lucros, e de outro lado o Estado planejador, que na ausência do sistema de preços que só emerge no livre mercado, acaba sendo ineficiente e mesmo injusto, porque eles não estão considerando a liberdade individual das pessoas de escolherem investir e gastar os recursos escassos naquilo que eles manifestam em suas escolhas, mas o governo está dirigindo para investir em tecnologia, ciência, pesquisa e desenvolvimento, enquanto talvez a sociedade está demonstrando sua preferência em saneamento, comida, educação, saúde. E deveria ser respeitado, isso deveria ser ter primazia. Mas o Rothbard acaba sendo maniqueísta. Maniqueísta no seguinte sentido, ele diz que ou é economia 100% livre, portanto, a máxima busca pela eficácia, pela eficiência e pela justiça das relações, porque elas são expressões da liberdade individual das pessoas, dos consumidores, dos empresários, ou é o Estado planejador, dominador, que vai arbitrariamente dirigir esses investimentos e dizer o que deve ser produzido, consumido ou não. Ora, isso aqui é uma armadilha retórica que não condiz com o mundo real. Ele condiz com abstrações, né? A gente sente, começa a abstrair e pensar supostamente a realidade, mas a realidade é sempre tensional, sempre complexa, jamais perfeita. O Rothbard concorda com isso, é claro, mas ele simula uma abstração, ele simula que a escolha é sempre por a liberdade plena e, portanto, máxima eficiência e justiça, ou algum grau de intervenção que vai distorcer essa possibilidade de máxima eficiência e justiça, ou então o Estado dominador mesmo completo, Estado totalitário, se preferirem, socialista, que aí abole completamente qualquer grau de eficiência e de justiça. Ora, isso aqui é um artifício retórico para conduzir o leitor. É óbvio que ninguém quer injustiça, é óbvio que ninguém quer a ineficiência na alocação dos recursos e, portanto, o livre mercado pleno é o caminho. Depois que a gente passa por certas experiências da vida, a gente percebe até um certo grau de infantilidade na condução dessa narrativa. Mas eu mesmo fui vítima dela por muitos anos, enquanto jovem acadêmico de economia, imerso nos estudos e nas leituras. Conheci a escola austríaca, desde Hayek, Mises, depois o Rothbard, o próprio Hoppe. E realmente, em termos narrativos, em termos de encadeamento lógico de premissa e conclusões, faz o máximo sentido. O grande ponto é que a realidade complexa não dialoga com a narrativa abstrata dessa narrativa liberal ou mesmo libertária, no caso do Rothbard. Talvez, eu não estou querendo dizer que aqui esteja a verdade, ou aqui esteja a verdade, mas me parece que está muito mais, a realidade precisa ser temperada pela sua complexidade. E aqui, quando eu falo complexidade, não é no sentido
conceitualístico, mas é a complexidade da trama da vida, da realidade. É só a complexidade nesse sentido realmente profundo, intrincado, tenso da vida humana, das relações humanas, das subjetividades individuais que estão em jogo na tomada de decisão do curso das coisas. Por exemplo, aqui o Rothbard está dizendo, vejam isso, abro aspas para o Rothbard aqui na página 18. Se impede que o livre mercado ofereça seus incentivos voluntários de salários mais elevados naquelas profissões e áreas mais necessárias aos consumidores e, em consequência, que ele promova transições profissionais pacíficas ao permitir que cada pessoa trabalhe na profissão que mais lhe agrada, então o governo terá de ditar o tipo e o local de trabalho de toda e qualquer pessoa, e deveremos todos nos tornar escravos do Estado. Ora, isso aqui é de uma infantilidade brutal, embora tenha uma narrativa lógica aí que possa ser atraente se você embarca no raciocínio lógico que ele está propondo aqui no livro, que é o que acontece com os leitores, com os estudantes, que entram nesse mundo e com interesse sincero, é óbvio, como foi o meu próprio caso, de dar a respeitabilidade para alguém que é um doutor em economia, que é um autor de dezenas de livros, um estudioso de fôlego, etc. e tal. Mas veja bem, essa questão que ele pontua aqui é comum aqui nos autores liberais da escola austríaca, né, de que no livre mercado os incentivos voluntários de salários, não existe essa voluntariedade nas relações humanas, seja de comércio, de salário, de coisa, esse viés lúdico, esse viés lúdico, idílico, romântico, de que no livre mercado as relações são pacíficas e voluntárias. Não existe. Na vida real, as relações predominantemente são tensionais, são duvidosas, são angustiantes, são temerosas. Então não existe esse livre mercado é igual a voluntarianismo, pacifismo, relações livres e voluntárias. Cara, isso é artifício retórico, narrativo, que vende bem o peixe que ele quer vender. E não estou querendo também dizer que ele está querendo, está fazendo isso por mal, por maldade. Não, é porque ele realmente, eu presumo aqui, talvez até tenha convicção, que ele tem certeza que seria assim, né? Enfim, não tem nem como entrar nos motivos pelo qual ele teria essa certeza, mas é o que se depreende dos estudos dos N livros do Rothbard, que eu, inclusive, já li muitos deles. E aí ele diz assim, o livre mercado permite que cada pessoa trabalhe na profissão que mais lhe agrada. E no caso do governo, quando ele dita os rumos da atividade econômica, é ele que determina o local de trabalho de toda e qualquer pessoa e por aí vai. Ora, meu amigo, é o seguinte, hoje dia 29 de julho de 2023, estamos aí na primeira ou segunda semana de uma greve dos atores e roteiristas de Hollywood. E os caras estão lá numa encrenca danada, com a novidade dos streaming e da inteligência artificial. Por exemplo, um filme lá de 2001, que eventualmente se torne sucesso hoje nessas plataformas de streaming, esses artistas não ganham um centavo, ou ganham praticamente centavos, que é a renda residual, tem esse conceito aí. Outra coisa, e eles estão lá em protesto contra isso, meu filme está fazendo sucesso lá e tal, tô bombando lá nas plataformas de streaming, como Disney, como Netflix e outras, e todavia aqui, veio aqui o saldo do mês aqui, veio $12 pro ator. E a questão da inteligência artificial, que é o tema de que nos contratos está dito lá que eles podem utilizar recursos de inteligência artificial para usar a tua pessoa artificialmente nos filmes sem pagar nada, ou talvez pagar um valor ridículo por isso.
Ele espera aí, diante dessas novidades tensionais, nós estamos aqui com salário de miséria, e isso é uma realidade. Não é verdade que os artistas de Hollywood são milionários e possuem casas e mansões em várias praias. Isso aí é uma minoria que tem isso. Uma grande maioria não vive essa realidade, tanto é que a maioria dos artistas de Hollywood estão engajados nesta greve pela preocupação do assunto e, na minha opinião, extremamente legítimo, desta novidade de contexto que impõe as plataformas de streaming, inteligência artificial e o uso da imagem deles para sempre. Então, quer dizer, como assim no livre mercado as pessoas escolhem o que mais lhe agrada e assim define o seu destino? Cara, isso aí é uma piada, cara, é uma piada. Então, o que eu quero fazer nos próximos vídeos aqui é uma série de vídeos analisando e discutindo com vocês justamente este livro do Rothbard, trazendo uma abordagem liberal/libertária sobre esse tema crucial que define, que impacta profundamente o progresso e o desenvolvimento das nações, e contrastando com abordagens que realmente contrastam com isso, que é o que o Paulo Galo e o André Roncalha trazem aqui nesse livro, e também me escorando no, talvez, o principal deles, que é o Estado Empreendedor da Mariana Mazzucato. Vai ser uma discussão muito interessante, eu estou empolgado com essa temática aqui, com esse contraste de visões. E você já tem uma posição, se você é pró livre mercado nesse assunto, ou pró governo, ou temperar as duas e não tomar dogmaticamente nenhuma delas? Já tem uma visão sobre isso, uma opinião? Comenta aí. Beleza, pessoal? Até o próximo.